Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jota e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês dois fundos imobiliários de shopping que muita gente pediu aí para que eu trouxesse a comparação entre os dois melhores. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jota e no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês mais um batalha de fundos imobiliários e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês os dois melhores fundos de shopping na minha opinião. São dois fundos que aí, quando a gente junta todos os fatores que a gente pode analisar, eu considero que eles são os melhores. Então a gente tem uma boa gestão, um bom relatório, bons imóveis, paga bons rendimentos. Então, essa batalha de hoje vai ser de alto nível. E muito obrigado a todos os inscritos que ficam comentando aí para que eu possa trazer mais, vai dando dicas e ideias, vai participando. Muito obrigado a todos vocês, isso faz total diferença, porque esse é o foco do canal, nós crescermos juntos. Então, tudo que vocês comentarem aí, eu vou estar trazendo pra gente, poder estar aqui analisando. Pode demorar um pouquinho, porque, como eu falo, eu posto só 5 vídeos por semana, que já dá um baita trabalho, porque minha vida é um pouco corrida, e às vezes a agenda fica um pouco acumulada. Então, alguns vídeos podem demorar para sair, mas eles vão estar saindo. E bora deixar de enrolação. Vamos ver qual desses dois é melhor, qual que paga mais rendimentos, qual que tem uma maior segurança e tudo mais. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar primeiro pelo relatório do MAL 11. Galera, diferentemente dos outros vídeos de batalha, eu tô dando algumas mudadas. Obviamente que a gente vai treinando, vai gravando, vai aprendendo algumas coisas. Então, nesses vídeos de batalha, eu também vou dar uma importância um pouquinho maior pro relatório. A gente vai entender o que tá acontecendo e tudo mais. Eu acho que tem muita gente que tira como base, assim, o investimento. Às vezes assistiu o meu vídeo e eu só falando o que o fundo tem, talvez não seja não vai ajudar tanto essas pessoas. Então, a gente vai dar como se fosse um vídeo de relatório, mas não tão focado, mas vendo as principais partes. Então, vamos lá. Relatório da Genial eu gosto bastante, sempre tem boas informações. Aqui ele começa a falar alguns dados gerais do fundo, não é tão importante pra gente. A gente chega nessa parte de destaques que eu gostei bastante. Primeiro ele começa falando da BL própria, são mais de 100 mil metros quadrados de BL própria. Tem mais de 9 shoppings, uma ocupação atual aí de 95%, então baixinha aí a nossa vacância. Tem o volume de negociação por 4 metros quadrados, 11 mil reais, tá muito bom. E tá com 53 centavos de reserva, muito bom, quase um mês aí praticamente de reserva. E aqui ele deixa outras informações importantes. É uma das maiores taxas de ocupação quando a gente fala de fundos imobiliários de shopping. É um portfólio resiliente com os melhores shoppings nas cidades. A menor taxa de administração da gestão ativa de shoppings, então 0,50 ao ano. Isso aqui eu tenho que bater palmas, porque assim, a gente vê fundo logístico, fundo de papel cobrando 1,25, 1,20 e aí a gente chega o MAL 11 cobrando 0,50 ao ano. Não tem nenhuma taxa de performance. Isso aí é um ponto positivíssimo para esse tipo de fundo. Aqui ele também comenta que 22% da BL do portfólio já tem a renda mínima garantida até 2024. Isso aí traz segurança, são dois shoppings. E o que aconteceu recentemente é a aquisição do Campinas Shopping, cerca de 7,6% da ABL. Questão de comentário macroeconômico eu vou passar, que é tudo que eu já venho comentando nos nossos últimos vídeos. Então sempre nos primeiros vídeos do mês eu já comento o geralzão e conforme for tendo alguma atualização eu venho comentando. Então pra gente não perder muito tempo. E aqui é uma parte que eu vou dar um enfoque maior, que é a parte dos resultados, tanto no MAL quanto no HGBS. Então vamos lá. O fundo conseguiu uma renda operacional de 8,7 milhões e vamos lá, quais são os indicadores operacionais importantes? A gente tem as vendas que atingiram 7,2 milhões, um crescimento de 9,1 comparado ao mesmo mês de 2022, então excelente. NOR e caixa teve um crescimento de 2,8 quando a gente compara com o mês lá em 2022, o mesmo mês, né? E uma redução de 5,1 quando considera os mesmos ativos do portfólio. E a vacância cerca de 5% em relação à BL própria, como eu comentei para vocês. Aqui eles comentam alguns dos eventos que tiveram no shopping. E aqui o resultado. O fundo com receita operacional imobiliária conseguiu 8,7 milhões. Deu um total de receitas de 8,6. Só que ele tem uma despesa de 1 milhão com CRI. Seria bom se o fundo conseguisse aí mais para frente emitir para acabar com essa despesa de CRI, que bate bastante no resultado. A gente podia ter o fundo aí pagando bem mais. Então sobra 7 milhões aí e completou um pouquinho aí com o rendimento distribuído. E aqui, olha, um destaque para vocês, ó. 61 mil só de despesa operacional, tipo, despesa financeira, que é o que o fundo cobra de taxa e tal. Isso aqui é excelente, sério, sem papos. Eu fico apaixonado quando eu falo desses assuntos. E aí o fundo distribuiu 0,78, isso no mês de maio, né? Agora pro mês de julho, ele já... Porque aqui o relatório do MAL 11 ele é um pouquinho atrasado em relação a alguns outros, cerca de 2 meses. Já aumentou para 80, então... Essa renda aqui deve ter aumentado bastante. E o fundo aí tá com 0,53 centavos acumulado por cota. Então, bem tranquilinho, consegue manter esses rendimentos tranquilamente até o final do ano. Aqui o gráfico do NOI, cerca de o que mais representa é o Madureira Shopping, que o fundo tem 100% de participação, então 33% do NOI. Aqui a distribuição de resultados e tudo mais. Quer dizer que o fundo vem acumulando bons resultados, deve começar a entregar um pouquinho mais dessa reserva.
Rentabilidade, eu gosto sempre de mostrar, olha só, o MAL 11 vem vencendo o IFIX, o CDI, o CDI líquido, então excelente pra gente. E aqui o portfólio do fundo. Então aí, 9 shoppings, ele tem participação mais de 50% em dois, que é o Madureira Shopping, o Maceió Shopping. Gosto bastante do MAL 11. E aqui é uma parte que a gente fica um pouco, assim, eu não gosto de quando o fundo faz CRI para poder comprar ativo, mas eles comentam que tudo que o Madureira Shopping foi gasto, né, os 250 milhões, o próprio Madureira Shopping se paga. Então acaba que isso é positivo para o fundo. Então a gente tem 198 milhões em alavancagem aí. Um vencimento para 31 e 36, então um prazinho bem longo. A taxa IPCA mais 6,5, é uma taxa um pouco alta, mas nesse momento a gente está bem tranquilo. E agora eu vou passar rapidamente pelos indicadores e aí a gente vai lá para os indicadores do fundo mesmo. Então as vendas em abril estão igual de 2019, então a gente pode dizer que o fundo já está se recuperando da pandemia. A vacância está um pouquinho mais alta. A inadimplência, obviamente, vai estar mais baixa. Lá em 2021 estava mais alta por causa da pandemia, né? A gente estava voltando e tudo mais. O gráfico de NOR também muito parecido. O crescimento de fluxo de veículos, obviamente, vai estar bem mais baixo. Mas quando a gente compara com 2022, esse ano está bem mais baixo também. A gente tem que aguardar para ver se isso não vai aumentar ou vai impactar. Same Store também bem mais baixo em relação aos outros anos. E o crescimento do Same Store Rent também bem mais baixo. E aqui ele vai dar um resumo especificamente por cada ativo. Então não vou parar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mostra os portfólios e tudo mais. Depois vocês entrem aqui e vejam melhor, tá bom? Vamos lá para os indicadores, pessoal. O fundo está custando R$117. Esse é um dos fundos que eu não gosto de falar isso, mas eu tenho ele na carteira. E assim, eu comprei ele quando ele estava aqui, ó, lá embaixo. Eu acho que eu peguei ele aqui, ó, 97. Então assim, já tô tendo aí um lucro de praticamente R$20 por cota em cada cota que eu tenho. Então assim, quem aproveitou as oportunidades de ter comprado nessa época com desconto se deu bem demais. Então R$117. Dividend yield quase 8% para um fundo de shopping e de tijolo, tá bom. Valorização em 16%. O patrimonial dele está em 120, então tá um pouquinho descontado ainda, cerca de 2%. Tem 25 milhões em caixa aí e 117 mil cotistas. Liquidez média diária 3 milhões. Último rendimento 78 e agora o próximo vai pagar aí agora 0,80. Quando a gente olha, ele é um fundo assim que dificilmente ele abaixa os rendimentos. Então teve o período da pandemia lá, aí passou por um momento complicado, veio subindo os rendimentos, veio subindo e agora subiu para 0,80. Vamos ver se ele vai manter esse patamar aí nos próximos meses. Do MAL 11 é isso, bora pro HGBS. E bom, pessoal, HGBS, eu acho que em relação a patrimônio e tudo mais, ele é o maior fundo imobiliário de shopping que a gente tem. Então um fundo bem grandinho. E vamos ver aí o desempenho do fundo e tudo mais. Ele cobra uma taxa de administração aí de 0,60% ao ano, baixinha também. A BL própria dele está em 182 mil metros quadrados, então ele tem quase o dobro do MAL 11 quando a gente for lá. Aqui a palavra da gestora, vamos passar essa parte. E aqui já vamos direto para os principais destaques. As vendas tiveram um crescimento de 7,3 quando a gente compara com o ano passado. A vacância, em relação a março, ela deu uma subidinha, tá em 8,7. E o NOR do fundo tá em 68,7 metros quadrados, cresceu 0,4 quando a gente compara com o ano passado. Aqui é o portfólio do fundo, a gente tem alguns imóveis. A participação, o fundo tem a participação majoritária em bastante até. Cerca de 4 aí que ele tem a participação majoritária. E fica um destaque que alguns imóveis aqui, ele não tem imóvel fixo. Ele participa do imóvel por meio de cotas de fundo imobiliário. Então, ele tem a participação assim. Aqui, um fato relevante que saiu recentemente também, em relação à compra de 40% do Shopping Jardim Sul. Então, vamos lá para o fato relevante que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, que eu acho interessante. Aqui, o fato relevante, ele comenta, é a aquisição de 217 milhões. Tudo mais da compra, então ele já vai estar com a participação aí no Shopping Jardim Sul. E aqui um fato interessante que muito ponto positivíssimo para Ed, se você tá pensando em ser cotista. Que geralmente os fundos lançam fato relevante, é só isso. Mas aqui, ó, eles já colocaram bem abaixo, explicando como funciona o Shopping Sul. A gente vê fotos dele, vê a localização, tudo mais, vê a estrutura, mostra como que vai ser feita a aquisição, mostra tudo certinho, ó. As alternativas, que o fundo estava pensando em emissão de cotas, porém as cotas estão... Isso aqui, nossa, perfeito. Ó, não fizeram a emissão porque tava com desconto médio, então assim, eles preferiram não fazer, então demora, tudo mais. Tá um momento favorável para vender os FIs líquidos, e aí eles preferiram fazer uma emissão. Então as taxas de emissão são inferiores ao cap rate de aquisição do Jardim Sul, então o Jardim Sul se paga. E a CRI fala do CRI. 7 milhões em IPCA, 107 milhões em IPCA e 107 milhões em CDI. A taxa é um pouquinho alta,
Então, a parte CDI, a gente tem amortização de 24 meses, então 2 anos aí, bem bom tempo. E a dos 107, a carência de amortização aí não tem, então o fundo já vai começar a pagar. Isso é muito bom, vamos ver, né? Eu não gosto, particularmente não gosto de quando o fundo faz crise assim e tal, alavancagem, né? Mas vamos ver como que o fundo vai fazer para conseguir pelo menos amortizar já uma grande parte. Assim, o fundo comprando talvez consiga aumentar assim os rendimentos, e aí quem sabe a cota passe do valor patrimonial, eles conseguem emitir, já conseguem amortizar aí uma boa parte dessa emissão. Então aqui o cronograma, então 3 milhões agora, 7. Assim, por enquanto, bem tranquilinho pro fundo. Ficou em umas amortizações que se o fundo conseguir tranquilamente manter os resultados que está tendo, ele consegue pagar. Não ficou tão pesado. Vai ficar mais pesado lá para 2032, mas ele consegue. Uma emissão que o fundo faz aqui, se bobear, ele consegue acabar aí e já paga tudo. E aqui ele fala um pouquinho após a aquisição, como é que vai ficar, tudo mais. A composição do patrimônio. Então, 17 shoppings. Excelente. Nossa, eu nunca vi quando a gente compara vendas com o HGBS, ou o Jardim Sul, ele ganha praticamente tudo. Vacância baixinha. Então, excelente, excelente, excelente. Vamos voltar aqui pro relatório. Então, gostei demais desse tipo. Mostra por que ele tá fazendo, por que tá emitindo, tudo mais. E aqui o desempenho do fundo. Gerou 12 milhões de receita imobiliária, mais 3 milhões, como ele tem alguns FIs, tem alguns CRIs. Então, sobrou 14. Teve um resultado aí de 13,9 e distribuiu 14,5. O fundo ainda tem uma boa reserva, tá com 1,82 de reserva, então excelente. Rentabilidade do fundo vem ganhando facilmente do IFIX, do CDI. Aqui a carteira, como eu já falei ali no fato relevante, tem 17 shoppings, 11 de forma indireta e 5 através de cotas de fundos imobiliários. Aqui a diversificação da carteira, a diversificação por ativo, é um fundo bem diversificado. A participação dele principal é São Paulo, então tá no foco ali. E aqui mostra um pouquinho. As vendas totais em relação ao ano passado subiu, a vacância subiu um pouquinho também, um ponto negativo. A evolução do NOR também subiu, excelente. E aqui ele vai falar especificamente de cada um dos fundos, dos imóveis que ele tem. Gostei bastante, olha só, é bem detalhado. Cada um mostra o fluxo, tudo mais, as vendas, comparação. Excelente, assim. Relatório, eu acho que bate de frente aí com os fundos da Credit Suisse. Nossa, excelente, excelente, excelente. Gostei demais. Se eu pudesse colocar outro fundo de shopping hoje, com certeza ele entraria na minha carteira. E bom, pessoal, vamos passar rapidamente pelos indicadores. Depois a gente vai lá para a planilha, que esse vídeo já tá ficando longo. Mas eu acho que vocês gostam, né? É muita informação. Então sempre pega um caderninho e vai anotando. Senão você chega no final do vídeo e esqueceu o que eu falei aqui, né? Ele é um pouco mais caro, custa 217, mas obviamente é um fundo bem maior. Dividend yield 7,64% e uma valorização de 25% nos últimos 12 meses. Um tava custando aí R$177 e agora aí, olha só, quem pegou nas mínimas, pagou 158 nesse fundo excelente. E agora, ó, 218, mas é um fundo que já custou R$300. Mas pelo que ele entrega, pelo padrão de relatório, eu julgo que ele tá baixo ainda. Patrimonial 221, então ele tá um pouquinho descontado ainda, mas a gente não pode olhar fundo de tijolo com patrimonial. A gente sabe que todo ano tem valorização dos imóveis, tudo mais. Então muitas vezes esse PVP aqui, ele é um pouco mentiroso. A gente toma um pouquinho como base, mas não pode ser 100% fiel a ele. Tem 7 milhões em caixa, 90 mil cotistas. É um fundo relativamente menor que o MAL, porque ele é mais caro, tudo mais. Liquidez mais baixinha também, dos 2 milhões, mas ainda boa. E o rendimento tá pagando 1,45. Quando a gente olha os 5 anos, o fundo vem pagando isso mesmo. Vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser. E bom, pessoal, chegamos aqui naquela parte que a gente gosta, que é a batalha. Vamos ver aqui quem tá saindo melhor. Então vamos lá. Em valores, 1 a 11 vai acabar ganhando. Que obviamente é um fundo menor, vai custar mais barato sim. Em patrimonial, quem acaba vencendo é o HGBS, um fundo bem maior, tem o dobro do tamanho. E obviamente ele vai custar o dobro do HGBS. Dividend yield, os dois são muito parecidos. Então a gente tem um empate. Em PVP, quem acaba ganhando é uma 11. Hoje tá mais um pouquinho descontado. Último dividendo. Quando a gente vai comparar em valores, obviamente o HGBS vai pagar mais. Mas aí, quando a gente olha em porcentagem, acaba dando o mesmo. Mas vamos, HGBS pagando mais. Em liquidez, o MAL ganha. Então, por ser um fundo menor, mesmo assim, vence em liquidez, isso é muito bom. Cotistas, uma 11 acaba sendo na frente, tem um pouquinho mais de cotistas. Em ativos, o HGBS tem bem mais ativos. Diversificação, ponto positivo para os dois. Gostei bastante da diversificação dos dois. O HGBS tem essa estratégia de investir em cotas de fundo imobiliário, tal. Maior locatário. Então, aqui vai o ponto positivo também pro que eu tô falando em maior locatário, mas é o imóvel que tem maior participação. Então aqui eu jogo ponto positivo para o HGBS, porque menos concentração, não fica tão dependente daquele imóvel. Taxa de performance nos dois cobra, taxa de administração, o MAL acaba ganhando, e a alavancagem o MAL também acaba ganhando, já que o HGBS fez recentemente essa alavancagem, tá um pouquinho maior em relação ao MAL. E bom, pessoal, quando a gente fala de indicador, quem está ganhando na frente
é o MOL 11, vencendo aí por 9-7. Muito isso em relação por ele ser um pouquinho mais barato, também em relação a ter um pouquinho maior o número de cotistas e também pela taxa de administração e alavancagem serem menores. Porém, a gente não pode tomar como base, o MOL 11 ele é mais barato que o HGBS, vou comprar o MOL 11. Não levem por isso, porque quando a gente fala desse tipo de coisa, o HGBS ele é bem maior que o MOL, tem mais ativos e tudo mais, então acaba que fica um pouco descomparado. Mas quando a gente vai olhar em relação ao PVP e tudo mais, os fundos estão bem iguais. Mas aqui hoje, quem sai na frente aí é o MOL. E como eu sempre tenho que definir um vencedor, por hoje eu vou estar definindo o MOL 11 como vencedor. Os principais motivos ele ainda é um fundo menor, tem um bom potencial, gosto bastante da gestora, tem um desconto relativamente maior em relação ao HGBS. E por a cota custar R$117, ela ainda fica um pouco mais atrativa para quem gosta de investir. Muitas vezes o pessoal olha o HGBS, vê a cota, acho um pouco caro. Então, esses são alguns fatores. Mas quando a gente vai olhar em relação aos dois fundos, eu considero sim um empate em questão de qualidade de relatório, de imóveis e tudo mais. São dois fundos muito bons, eu gosto bastante dos dois. O HGBS com certeza é um fundo que mais pra frente vai tá entrando na minha carteira. Eu vou ver como que a gestora vai lidar com essa questão da alavancagem e tudo mais. Mas assim, são dois fundos excelentes, independentemente de qual você escolher, você vai estar tranquilamente aí investido em dois fundos de shopping que vão trazer uma tranquilidade para vocês por um bom tempo. Então assim, estudem os dois fundos, vejam qual que vai mais de acordo com a sua estratégia, qual que você gostou mais, qual que entrou de verdade no seu coração para estar investindo. Então, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo um pouquinho mais longo, peço perdão. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aí se vocês gostaram desse novo modelo de comparação, de olhar totalmente o relatório e não só os imóveis, como que tá a vacância, não isso. A gente olha totalmente o relatório, olha os fatos relevantes. Acho que é importante quando a gente fazer uma comparação, a gente olhar tudo. Então, entra no canal do Telegram pra gente tá batendo um papo mais direto. Tem o Instagram agora, entra lá. Vou tá postando caixinha de perguntas aí pra tá batendo papo com vocês, tirando dúvidas. Então, acho que vai ser muito interessante. Então, tamo junto, até a próxima e falou!